Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para os notívagos. Horário Bom Retiro são 17 horas e 6 minutos. Onde você está, Samuel? Eu tô ainda em Israel, amanhã volto para Espanha, então para mim é boa noite, 10 horas e 6 minutos da noite aqui em Israel, de um dia emocionante, já vamos comentar muitas novidades. Eu, judeu errante, está na Flórida, também conhecida como South Israel, Israel do Sul. Aqui você sobrevive falando hebraico, russo, espanhol, português e trumpês, porque aqui é o coração maga, né? Flórida aqui, onde eu E cheguei de Yiddish carro não? aqui com o Pelé, meu, que está dormindo aqui do meu lado, meu neto canino, passamos ali por Palm Beach, Mar-a-Lago, né? O céu começa a ficar laranja, assim, quando você passa por Mar-a-Lago ali, minha passagem de carro. Mas deixa South Israel para lá, vamos para Israel, né? Você está aí, então tá uma tarde fluida, Samuel. Breaking news, estamos na segunda-feira, sobre a ameaça do Hamas, vai e volta, sobre suspensão da libertação de reféns, problemas na cerca de Gaza, os sinais ali do governo Netanyahu também de não querer ir adiante com a segunda fase do acordo, do cessar-fogo. Parece que os dois atores principais até estão querendo retomar o combate corpo a corpo. O que está acontecendo? Conta para mim. Nós estamos no começo de uma semana que se segue a eventos dramáticos, marcantes. Aqueles que se interessam pelo que acontece aqui devem ter visto as imagens da última libertação de reféns. Houve uma mudança radical no teatro que é realizado pelas organizações terroristas, e as libertações anteriores foram um show com reféns sendo conduzidos de forma muito marcante para a libertação, provavelmente com a preocupação de que os reféns estivessem em condições bastante razoáveis. A última libertação dos 3 reféns foi realmente uma cena terrível que remete à libertação de campos de concentração durante o Holocausto, reféns muito magros, pálidos, que foram mantidos em túneis descalços, sem banho, com as roupas que eles, e alguns deles praticamente usaram durante os 15 meses que estiveram no cativeiro. Então isso impactou aqui a sociedade israelense, porque aponta, primeiro, para o fato de que os terroristas já não estão preocupados em fazer nenhum tipo de show, de melhorar a condição dos reféns antes de liberá-los, e de que provavelmente, conforme o tempo passa, a situação daqueles que ainda estão lá vai ficar muito pior. E agora esse impasse, no momento em que nós estamos conversando, acabou de sair praticamente a notícia de que o Hamas suspendeu a entrega dos reféns dessa semana. A boa notícia é de que de que ela vem na segunda-feira. Então, se houvesse realmente intenção de interromper as negociações, os analistas estão dizendo o Hamas teria anunciado isso na sexta-feira ou no próprio sábado. Como isso foi anunciado na segunda, talvez isso significa que tem espaço para negociar durante a semana. A pergunta é o que o Hamas vai querer negociar, porque Israel saiu do corredor de Netzarim, permitiu que os palestinos voltassem para o norte da faixa de Gaza. A passagem de Rafah no sul foi aberta para a entrada de ajuda humanitária nos moldes do que foi exigido na negociação. Mas, por outro lado, Netanyahu já fez o seu discurso na Knesset dizendo que vai retomar a guerra, que a segunda fase
não obrigatoriamente vai significar a manutenção da trégua, e nós estamos vendo movimentações na fronteira da faixa de Gaza, no entorno da faixa de Gaza, com ameaças de palestinos se aproximando da cerca, provavelmente testando a decisão das Forças Armadas israelenses de impedir que palestinos cheguem até a cerca, e o que poderia levar a uma repetição daquilo que aconteceu no 7 de outubro. Infelizmente, eu tenho que dar, não parabéns, mas agradecer a ênfase do Trump sobre isso, porque ele é a voz do mundo hoje em dia. O que o Trump fala, todo mundo ouve, se assusta, aplaude, mas ele é a pessoa mais influente do mundo, então quando ele fala, todo mundo escuta. Nós vamos falar daqui a pouco da proposta Riviera dele sobre Gaza. Há uma especulação mórbida que um dos motivos que teria levado o Hamas a adiar a soltura dos 3 reféns é que os reféns talvez estejam numa situação ainda mais calamitosa, dos que já foram libertados. Ou até uma especulação que alguns, mais do que os 9, se não me engano, dessa nova leva, 8 são mortos e 9 estão vivos, também estariam mortos. E isso cria uma situação assim, cada vez mais dramática. De um lado, eu acho que tanto o Hamas como o governo Netanyahu têm um interesse em retomar a guerra, cada um com seus cálculos políticos, militares, estratégicos, e ao mesmo tempo Israel existe esse dilema da opinião pública e do próprio governo, é o seguinte: a urgência de trazer os reféns de volta, porque cada minuto é precioso, não é ontem, tem que ser ontem, não amanhã, porque nunca se sabe o que aconteceu, e ao mesmo tempo se sabe com quem Israel está lidando. O Hamas deu provas do seu sadismo e sua barbárie, não só no 7 de outubro, mas o day after, que não acaba. O day after, o 7 de outubro, não acaba, porque nós estamos vendo o que aconteceu com os reféns. Então, eu estou sentindo esse dilema, mas para onde que o Hamas vai? O Hamas não vai viver da paz. Não tem como viver da paz. O Hamas vive da guerra, vive do terror e do que puder controlar em Gaza, como polícia, como grupo mafioso, não importa. Então, para onde vai o Hamas sem a guerra? Então, ele precisa da guerra. E o Netanyahu também tem os seus motivos. O fim da guerra é complicado. Só um detalhe, agora eu vi, o governo adiou por mais 3 meses a mera conversa de uma comissão de inquérito sobre o 7 de outubro. Você tem razão, Caio, não só no interesse do Hamas na continuidade dessa guerra, mas eu acho que é importante entender que as lideranças palestinas, independentemente de elas serem fundamentalistas islâmicas ou serem laicas, elas mostraram ao longo dos últimos 30 anos não ter interesse em um acordo. As negociações que foram feitas em Camp David durante o governo de Ehud Barak, ou mais tarde durante o governo de Ehud Olmert, que propunham amplas facilidades para a criação de um Estado palestino independente, foram todas recusadas pelas lideranças laicas palestinas. Então existe uma certa imagem de que os fundamentalistas islâmicos são os radicais que só estão interessados na guerra, mas em nenhum momento as lideranças laicas consideradas mais moderadas dos palestinos foram em outra direção. Agora, esse governo do primeiro-ministro Netanyahu, ele está numa situação bastante complicada pelo fato de a liderança radical da direita israelense ameaçar com a derrubada do governo. Nós estamos às vésperas da votação do orçamento, que, se não for votado aqui em Israel, automaticamente derruba o governo. Nós estamos às vésperas. Isso em março, é em março. Nós estamos às vésperas da votação da obrigatoriedade de convocar os ortodoxos para o exército, que também representa um campo minado para esse governo. E se você quiser abordar o quanto o presidente Trump influencia também essas relações entre os partidos israelenses, nós podemos falar sobre isso também. Não, vamos entrar, é o assunto. Eu não queria começar com o Trump, porque vai comprovar que
desculpa o trocadilho infame, nós somos todos reféns, como consumidores noticiário do Trump. Então ele suga todo o oxigênio e fala, não vamos começar com o Trump, não vamos dar essa colher de chá para ele. Ele tem mais um cargo, já conversamos sobre isso semana passada, presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro de Israel. Né? Na verdade, ele toma as decisões, as diretrizes estratégicas e tudo. E pegando bem o gancho que você falou, sabe, da falência diplomática da solução dos dois estados, porque não houve, o interlocutor não topou o que estava de mais generoso que podiam receber do governo, os últimos, não só do Rabin com os acordos de Oslo, mas depois, como você falou, tanto Barack como Olmert, não aceitaram o melhor que eles podiam ter conseguido, isso há 20 anos, né? Agora estão pagando com isso. Então vem o Trump agora, a famosa mudança de paradigma. Sabe? Ele faz uma proposta que alguns chamam de insana, outros de genial, o Netanyahu chama de criativa. Uma proposta criativa, né? Uma maneira curiosa. Né? O que eu fiquei realmente impressionado, depois você fala, a oposição a Israel também diz que está interessada em escutar a proposta. Vai fazer o quê? Sabe? Ninguém pode peitar o Trump assim de frente. Só o Petro, presidente da Colômbia, fez isso e se ferrou. Então todo mundo é muito cuidadoso como tratar tudo que o Trump fala. É o Madman Theory, né? A teoria do homem louco. Ele é o louco, melhor tratá-lo como uma pessoa normal, né? Se tem medo dele, então. Então, é o que se chama de... Ele balançou o coqueiro. Aí os cocos caem, vamos ver o que acontece. Quem vai pegar o coco? Então, tá tudo bem, aquela parte da proposta folclórica, chamando Gaza vai ser a nova Riviera. Obviamente que Gaza não vai ser a nova Riviera, isso não vai acontecer. E a proposta confusa, vaga, como é o próprio Trump, ele não é homem de detalhes, a Casa Branca deu uma recuada, aí ele vai e dobra a meta, sabe? Agora na segunda-feira ele já deu uma declaração à televisão dizendo, não, de fato eles vão sair de Gaza e não vão voltar. Não tem retorno, não tem lei do retorno para os palestinos em Gaza. Sabe? Então, propostas confusas, sem detalhes, mas mexe com os paradigmas. O que fica no ar é uma coisa que vários senadores republicanos estão dizendo esses dias. Olha, essa é a minha proposta. Você tem uma melhor? Ou seja, jogando um desafio para a Arábia Saudita, para a Jordânia, para os vários atores envolvidos. Então, eu não vejo uma proposta séria do Trump. Ela é perigosa, inclusive, porque pode levar mais provocações do Hamas. Para mim, uma incógnita muito importante é o comportamento da Arábia Saudita. O Netanyahu foi muito infeliz, fez uma piada sem graça, acho que no domingo, quando ele voltou de Washington, dizendo, não, por que os sauditas não recebem os palestinos, sabe? Não precisa, não é hora de fazer piadinha, sabe? Você está mexendo com orgulho. E o ponto essencial, eu escuto muito um cara que foi vice-conselheiro de segurança nacional, não sei de que governo Israel, ele chama Chuck Freilich, ele é da aula em Harvard, ele é um cara interessante que não tem bullshit. Ele falou, primeira coisa é o seguinte, essa proposta do Trump é limpeza étnica, ponto. Mas, por outro lado, é uma proposta que apresenta oportunidades e perigos, sabe? É uma jogada de altíssimo risco. Uma proposta criativa, arriscada, não quer dizer que é melhor do que essa paralisia que tem agora. Mas o fato é o mundo que nós vivemos, é o mundo do Trump. Ele é o regente, o Trump é o regente dessa orquestra desafinada, cacofônica que temos no mundo hoje em dia. Então, eu não vejo futuro para essa proposta do Trump. Ela criou esse barulho imenso, mas eu não sei se é um sinal efetivo de alguma coisa que possa acontecer. Pronto, já fiz meu discurso, agora é você. Eu posso dar a sensação que essa proposta gerou aqui em Israel. Então, como todo mundo sabe, tem membros radicais de direita nesse governo israelense que adoraram essa proposta. Eles, durante a guerra, já vinham propondo recriar assentamentos israelenses na faixa de Gaza, o que é amplamente... Mas o Trump é contra assentamentos, hein? Amplamente... Ele falou contra os assentamentos. Ele falou, não quero assentamentos judaicos em Gaza. Exatamente, mas eles estão propondo uma solução que vai de encontro àquilo que o Trump está dizendo. Se você tira os palestinos da faixa de Gaza, fica tudo disponível para criar o Gaza Lago que o Trump está propondo. Ele quer construir uma Riviera na faixa de Gaza
Mas agora tem um enorme dilema, porque isso implica na proposta de envolver Jordânia, de envolver Egito, como você colocou muito bem, eventualmente a Arábia Saudita. Nenhum deles quer refugiados palestinos. Então, o dilema é: a faixa de Gaza está destruída, é praticamente impossível viver lá nesse momento. O que se faz com essa população para impedir que ela continue sendo administrada e governada pelo Hamas, que é uma organização terrorista que vai continuar educando essa população para a proposta de destruição do Estado de Israel? Você ficou chocado, eu fiquei impressionado, porque a percepção da sociedade israelense, não só dos partidos, é distinta. Claro, se você coloca numa pesquisa de opinião pública uma pergunta assim na bucha, tudo bem 2 milhões de refugiados palestinos serem enviados para a Jordânia, para o Egito, as pesquisas de Israel mostram 70% dos israelenses, e provavelmente são judeus israelenses nessa pesquisa, não os árabes israelenses, são a favor. Mas, sabe, eu tenho explicação, você também deve ter uma explicação, sabe, a população de Israel está de saco cheio, sabe, ela chutou o balde também, É, para os não é só palestinos. estar de saco cheio, Caio. A população israelense está reagindo ao impacto do 7 de outubro e está reagindo Claro, é isso. aos reféns que vêm sendo libertados nesse ritmo que vem acontecendo, e isso mantém a sociedade israelense em tensão praticamente todo o tempo. Não tem um momento em que você assiste televisão em Israel ou ouve um programa de rádio que não fala dos reféns, que não entrevista familiares dos reféns e que não faz especulações sobre os reféns que ainda estão presos lá. Não, a ponto de que o Yair Golan, o líder dos democratas, que é o que sobrou de esquerda em Israel, lembra? O partido que fundou Israel, que mandou Israel por 30 anos, aquela esquerda, nem ele se colocou contra a proposta do Trump. Quando nem a esquerda de Israel foi. Ou seja, Israel fala uma outra língua. Não é que fala trumpês, usando o trocadilho que eu usei no começo da nossa gravação. Não é que ela virou trumpista. Claro, Israel gosta do Trump. A população de Israel gosta. Mas nesse caso específico, eu concordo. Eu acho que eu me expressei mal, você expressou melhor. É o trauma ainda do 7 de outubro. A ponto de que você cria uma situação, eu vou usar um termo forte, de desumanização do outro lado. Nós, um povo que foi expulso, né? Vivemos a diáspora, nós somos expulsos da nossa terra. Então, se você, quando o Trump coloca tudo como uma questão imobiliária, eu vou construir casas bonitas para eles na Jordânia, no Egito, e isso que virar uma riviera, sabe? Ele simplesmente tira da conversa a questão de identidade nacional. Sabe? Eu acho uma perda de tempo discutir se os palestinos. Claro que eles têm identidade nacional. Sabe? Você não vai negar a identidade nacional dos palestinos. Tudo bem, hoje em dia ela é concatenada à destruição de Israel, mas eles têm uma identidade nacional. Então a ideia que eles vão embora seria a mesma coisa como fizeram com os judeus um tempo atrás, há muito tempo atrás. Ah, vocês vão para Uganda, vocês constroem um estado em Uganda, vão em Madagascar, vão para a Patagônia. Sabe? Então não é. Agora, e quando o Trump dobra a meta e fala, não tem retorno, é uma situação, eu entendo, é uma provocação pesada. O Trump não tem uma bússola moral, ele faz transações, tudo é transacional para o Trump, mas eu não vejo, sabe, ele balança o coqueiro, mas numa dessa ele destrói o coqueiro. Ele quer que os cocos caem, né? Eu não sei para onde que vai com essa proposta. Isso que, sabe? Eu não vejo uma ideia genial, eu vejo uma provocação. Eu vejo uma provocação, não uma ideia Você genial. tem razão, Caio. É uma provocação, é o bode na sala, mas quando nós olhamos para um histórico de mais de 70 anos de conflito, em que permanentemente a proposta dos palestinos tem sido a de substituir Israel por um Estado palestino, não ao lado de Israel, mas no lugar de Israel, eventualmente um absurdo como esse assusta os palestinos e eles vão chegar à conclusão de que, se o risco é de realmente ter que abandonar o território sem direito de retornar nem ao território de Gaza, muito menos aos lares daqueles palestinos que tiveram que sair
do território israelense em 1948. Então, talvez chegou a hora de negociar alguma coisa, porque a consequência pode ser muito pior. É o que você colocou também no começo. Estamos tratando com um louco, mas esse louco é o presidente do país mais importante e mais poderoso do mundo. Ele é a pessoa mais poderosa do mundo. É a pessoa, louco ou não. A questão que em termos imediatos, o Trump pode estar, apesar de todo o papel positivo que ele está tendo, de forçar todo mundo a libertar reféns, a fazer o cessar-fogo, etc., de ter palavras de solidariedade a Israel, a proposta dele coloca em risco esse arranjo frágil que foi construído. Número dois, você também dá munição literalmente para o Hamas. Sabe? E a coisa que é o grande sonho de Israel, especialmente Netanyahu, que é um processo, um acordo de normalização de relações, um tratado com a Arábia Saudita, você coloca tudo isso em risco. Eu entendo as oportunidades, mas os riscos são imensos. Você que é o cara que sempre vê o copo meio vazio e não meio cheio, aqui eu estou vendo o copo quase vazio. Nós estamos invertendo nossas posições. Você quer acreditar que isso possa levar a alguma coisa, que esse coqueiro balançando, vão cair cocos, que esses cocos vão frutificar alguma proposta, igualmente um pouco estapafúrdia, mas não tão estapafúrdia como a do Trump, que leve a algum tipo de solução temporária. Mas, infelizmente, eu não sei como escapar. Eu não vou nem discutir a logística disso, a lei internacional, porque lei internacional é uma coisa meio ridícula falar hoje em dia, né? Tudo que. Qual o papel da ONU nisso, dos tribunais internacionais, que, aliás, o Trump resolveu aplicar sanções contra a Haia, sabe? Mas eu não. Sabe? É uma limpeza étnica. A não ser que você. Se você não sair voluntariamente de um território para outro, isso é uma limpeza étnica. Uma coisa que nem Israel quis admitir isso nunca, que nunca houve limpeza étnica em 48 com o Ben Gurion. Realmente houve uma combinação que tinha por base eventos históricos. Os alemães foram retirados da Prússia Oriental depois da Segunda Guerra Mundial. Os turcos massacraram os armênios antes de fazer uma troca de população com a Grécia. Então, se nós olharmos para os eventos históricos que estão talvez na base dessa proposta absurda do presidente Trump, nós vamos ver elementos que levaram às soluções de determinados conflitos. Obviamente, em outras épocas, hoje isso não é possível. E não são exemplos muito edificantes, né? Nós estamos discutindo. O Stalin fazia isso bastante. Limpeza étnica era um. Ele tinha êxtase fazer. Os tártaros, manda os tártaros da Ásia Central, manda os tártaros para a Ucrânia. O Stalin fazia isso tranquilo. Claro, era o Stalin. Mas então o problema que eu vejo. A proposta em si do Trump, eu acho que é aquela coisa. Nós temos que levar o Trump a sério ou literalmente. Literalmente não é. Tudo que ele fala construir uma Riviera, isso é um insulto até para a Riviera. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que ele está propondo, basicamente, falou, não vai ter soldado americano, não vai ter dinheiro americano. O que ele quer, então, fazer, obviamente, só tem uma maneira de concretizar esse plano: Israel ocupar Gaza. Porque se ele não vai. Ele quer Gaza, mas ele fala, eu não vou lá, eu não vou mandar minhas tropas. Claro que não. Mas imagine. O efeito imediato que isso causou, Caio, fora a especulação que a gente pode fazer, é sobre a política interna israelense. E aqui também está se dizendo que o Trump fez um favor para o Netanyahu, porque esse governo Netanyahu estava muito fragilizado, Ben-Gvir já saiu do governo, o Smotrich estava ameaçando sair, e essa proposta do Trump, de certa forma, amarra o Smotrich no governo, porque ele diz, se tem aqui um respaldo para a minha ideia absurda de recriar assentamentos em Gaza, eu agora não posso sair desse governo. Então esse governo recebe um novo alento com a continuidade da guerra ou sem a continuidade da guerra. E o que vai acontecer, eu acho que depende muito, durante essa semana, qual vai ser o desfecho dessa ameaça do Hamas de não libertar os reféns. Prazo. Lembrando, se o Trump deu um pirulito agora, uma cenoura, como se diz em inglês, né?
Depois pode vir um porrete também, né? Ele deu uma cenoura, como se diz em inglês, um prêmio para o Netanyahu, depois pode vir uma punição. Ele pode forçar alguma coisa. E sem contar que ele deixou no ar outra coisa muito estranha, intrigante, quando ele fez naquela coletiva que ele estava com o Netanyahu, ainda em Washington, a semana passada, deixou no ar a posição dele sobre a anexação na Cisjordânia. Que vai ser, a decisão seria em março. Ou seja, o Trump não foi contra, sabe? Ele deixou no ar, ou seja, com o Trump tudo é transacional, sabe? Tudo está no... Os parâmetros vão mudando, então você não sabe como ele vai agir. Ele é um negociador nato, a gente sabe. Então, mas no momento, acho que nós vamos falar mais disso semana que vem. Eu, por enquanto, eu só estou achando o coqueiro balançando de forma alucinada, um monte de coco caindo, sabe? Mas eu não vejo ninguém, ficando na metáfora, ninguém pegando um coco, né? E fazendo um suco aí, como se diz. Não se faz limonada, do coco você faz, não cocada, você faz o suco. O que você vai fazer com isso aqui, sabe? Se a Arábia Saudita vier com uma proposta, até agora ninguém, só dão dinheiro se tiver uma entidade palestina tomando conta de Gaza. Os sauditas disseram. Número 2, ninguém falava em tirar os palestinos de Gaza. Você tem razão. A maneira como o Trump falou que é uma maneira cruel, amoral, ele está correto, está tudo destruído ali. Se você quer construir as pessoas têm que sair do lugar destruído, sabe? Mas isso numa situação imobiliária, isso não é uma situação imobiliária, é uma situação complicada, nacional, geopolítica, etc, etc. Mas nós estamos aqui discutindo o Trump, ninguém tem uma eureka que tentar entender realmente o que o Trump quer fazer. Basicamente, e para onde vai. Basicamente porque não tem solução, Caio. Essa é a grande tragédia. Não tem uma solução no horizonte. Não tem. Isso eu concordo plenamente. O Trump, não vou chamar de forma genial, mas com seus instintos, ele provou que não tem solução. Aliás, o que é trágico, não tem solução diplomática nem militar. Sabe? Então, porque a não ser que Israel ocupe militarmente outra vez Gaza, que é uma coisa muito complicada hoje em dia. Israel voltar a ocupar Gaza, ocupar, sabe, para você tomar conta e administrar, então é complicado. Escuta, já que não resolvemos esse problema, vamos falar de coisas, acho, mais práticas, né? Vamos dar prêmio, depois a gente fala de umas outras dicas. Você vai querer dar o mau retiro, né? Que eu sei que teu mau retiro vai estar ligado a esse papo de agora. Então dá o mau retiro. Então, mau retiro para o mundo que se cala quando nós vemos as imagens que nós vimos nesse final de semana. Reféns libertados depois de meses e meses de prisão num túnel escuro, mal alimentados, parecendo quase cadáveres, nenhuma crítica do mundo inteiro ao que o Hamas vem fazendo e nenhum posicionamento de uma organização como a Cruz Vermelha, que simplesmente participa do espetáculo. Lembrando quem está nos assistindo, a Cruz Vermelha, durante todos esses meses, mais de um ano de cativeiro dos reféns, não exigiu que o Hamas permitisse a visita da Cruz Vermelha e a verificação das condições dos prisioneiros reféns. Então, mau retiro para o mundo inteiro. Está circulando aquele meme, aquela piada, né? A Cruz Vermelha virou Uber do Hamas, né? O único papel da Cruz Vermelha, quando você não dá gorjeta, não merece gorjeta, não merece nada da gente. Então. Eu vou dar um bom retiro pequeno, uma história que me marcou muito há uns 10 anos, na fase ainda de insurreição não armada contra o Bashar Assad na Síria, começo da Primavera Árabe, quando um oficial do Serviço de Segurança do Assad ele desertou. Por quê? Ele teve acesso às imagens, fotografias e evidências da execução de presos na Síria. A Síria era que nem o nazista, né? Eles queriam documento. O comando da ditadura Assad queria documentos. Então era tudo arquivado.
quem morreu, quem matou, sabe? Estava tudo fichado nas fichas, né? Ele ficou conhecido como César. César era o pseudônimo dele. Ele conseguiu fugir da Síria com a ajuda da inteligência francesa. E só agora, essa semana, foi revelado publicamente o nome dele, que é Farid al-Madhan. O Farid, ele documentou, tinha as evidências exatas de 6.798 casos de execuções. Isso na Guerra Civil, execução nas masmorras políticas do Bashar Assad. O cálculo são 100 mil desaparecidos. Então, um bom retiro para essa pessoa que era do sistema, desertou e revelou ao mundo os crimes do ex-ditador Bashar Assad. Você queria falar da tua equipe, né? Do pessoal que está com você em Israel? Exatamente. Nós terminamos uma semana de uma visita de 15 professores universitários brasileiros que vieram com a Stand With Us para Israel, para conhecer a realidade de Israel, conhecer os eventos desse período tão conturbado e voltaram para o Brasil impressionados com essa realidade que é Israel, uma luz nas trevas do Oriente Médio. E vou aproveitar para fazer aquela recomendação que a gente traz no final do nosso podcast, um café na Cidade Velha de Jerusalém, na chamada Porta Nova da Cidade Velha de Jerusalém, Jerusalém Oriental, onde uma família árabe cristã tem um café chamado La Patisserie Abu Ser, com uma torta de maçã fantástica, kuketufah, em árabe, com um café cappuccino, chocolate quente maravilhoso, e o pessoal que esteve aqui com a gente em Israel desfrutou também dessa maravilha. Eu vou dar uma dica histórica, musical, mas antes da minha dica musical, eu, que não sei nada de música, primeiro jabá. Na sua viagem estava o nosso amigo, o Igor Sabino, pesquisador, gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil, e ele me deu o livro dele, Jesus, um Judeu, o absurdo do preconceito cristão contra o povo do Messias. Jesus, um Judeu. Então, fazendo um jabá caseiro para o livro do Igor Sabino. A minha dica é muito bacana. Você entende de música? Você entende de tudo. Você é um homem renascença. Você sabe tudo. Você sabe o que é bluegrass, não sabe o que é bluegrass? Música bluegrass? Vagamente? Vou aprender com você. Tá. Bluegrass é música folclórica americana das montanhas do Apalache. Você via a família Buscapé quando você era criança? Lógico. Quem não via? Aqueles caipiras. Então, Virgínia Ocidental, Kentucky, Tennessee. Tem uma música com banjo, mandolim, guitarra, se chama bluegrass, música folclórica americana. E tem uma variante que chama Jewgrass. São os judeus que fazem o bluegrass, né? Eles adicionaram melodias de música judaica, coisas espirituais do judaísmo, porque tem muita coisa bíblica no bluegrass, né? E tem uma banda que chama Nefesh Mountain, Montanha Nefesh, que pode, eu sei que é, mas vou fingir que eu não sei. O que é Nefesh? Nefesh é alma. Então, alma da montanha. Porque como essas bluegrass é nas montanhas, então tem que ter a palavra montanha no nome da banda. Os líderes da banda é um casal, o Eric Lindbergh, um judeu do Brooklyn, imagine, fazendo música caipira, e a mulher dele, que é a Doni Zasloff, que também escreve livro de culinária judaica, falando em comida. Então, eles lançaram um álbum novo e eles ficaram muito impressionados e traumatizados com o 7 de outubro e o antissemitismo. E nesse álbum novo tem uma música que chama Better Angels, Os Melhores Anjos. Sabe? É uma música, sabe, em nome da tolerância, da harmonia, sabe? Muito judaico, sabe? Então vou fazer uma coisa diferente, espero que dê certo, pedir para o Vico e para o Dinho, quando a gente despede aqui, antes de passar os créditos, a gente fala tchau, e assim que a gente fechar a boca, eu fechar a boca, você não está falando, só eu estou falando, subir um sonzinho da música Jewgrass, o Melhores Anjos, Better Angels, dessa dupla fantástica casal, o Eric e a Doni, judeus caipiras americanos.
podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.